Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelso, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor, e nós estamos mais uma vez aí para nós trazermos nossa ministração referente à questão da batalha espiritual. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, muito obrigado, papai, por esta oportunidade. Pedimos ao Senhor a sabedoria e o discernimento para nós ministrar a tua palavra de maneira que o teu nome venha a ser glorificado e que todos aqueles que ouvirem possa, Deus, ter um entendimento, suas mentes venham a ser aberta de maneira, ó Deus, que elas venham a ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Querido, nós estamos aí na nossa 11ª aula, né? Esse é um curso maravilhoso, fiquei alguns dias aí sem poder estar ministrando, mas nós estamos novamente aí. E na medida do possível, eu acredito assim que todas as quintas-feiras Deus vai preparar a oportunidade e eu vou poder estar ministrando para os irmãos em nome de Jesus, tá bom? Então nós estamos aqui e vamos ver o que o papai vai nos ensinar em nome de Jesus, tá bom, querido? Então, o que nós vamos adentrar sobre essa questão aí, sobre o conflito entre o crente e Satanás. Esse conflito sempre tem e nós temos que estar batalhando contra isso. Mas como que vamos vencer? Observando a palavra de Deus, tá bom? Já abordamos assuntos anteriores, mas vamos dar sequência aqui em nome do Senhor Jesus. Bom, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então Paulo ele já deixa uma clareza exata para nós que a nossa luta ela não é contra pessoas, não é contra o ser humano, é uma luta espiritual. E por ser uma luta espiritual, nós sabemos que nós precisamos estar preparados. Já abordei esses assuntos. O adversário ele é cheio de astúcia e nós precisamos pedir a Deus sabedoria como que nós possamos vencê-lo. Na verdade, já é vencido, como eu já abordei, mas nós precisamos vigiar. Tá bom? Então nós vamos lá então, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar sobre o homem carnal. Já abordamos esses assuntos. Apenas fazer uma revisão do que foi falado em nome de Jesus. Então a minha aguinha aqui, graças a Deus, tá bom? Então tá aí para você ter um entendimento. O homem carnal tem essa árvore, você pode ver uma árvore que ela não tem frutos, só folhas, tá bom? Mas o que Jesus fala aqui, ó? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeições desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas agora despojai-vos, né, de tudo, da ira, da cólera, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintai uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Né? Gálatas 3, 1 a 9 também, Colossenses 1, 3 a 9. E também Gálatas 5, 16 e ao 26. Então o apóstolo Paulo ele dá uma orientação sobre a questão do crente carnal e o crente espiritual. Como podemos vencer o diabo? Primeira coisa, nós temos que aprender a vencer a nós mesmos. Tá bom? Temos que aprender a mortificar os desejos carnal, as obras da carne. Nós precisamos aprender isso aí. E praticar essas coisas para que nós não venhamos ser vencidos. Porque o diabo ele é astuto. Ele é muito inteligente. Ele não é burrinho, não. O bicho é inteligente. Então, a primeira coisa, nós não podemos ser pessoas carnal. O crente carnal, ele se torna presa fácil para o adversário.
Vamos lá. Olha aí, né? A gente percebe essa questão aqui, uma uva, né? Um pé de uva cheio das suas uvinhas gostosas, maravilhosas. É o crente. O crente, ele é abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, né, crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5, 22 a 25. Entenda bem que o nosso conflito... Ah, pastor, mas o senhor falou um conflito entre o crente e Satanás. Sim, exatamente. Né? 1 Pedro fala assim, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas um dos maiores conflitos para nós vencermos o nosso adversário é nós aprendermos e entendermos que a nossa carne, ela precisa estar crucificada em Cristo. Nós temos que mortificar os desejos da carne. Porque o inimigo ele vai agir. Um exemplo. Vamos pegar. Eu me declaro uma pessoa ímpera espiritual. Sou um camarada espiritual, a pessoa que está no manto ali e tal. Mas, de repente, alguém me afronta. Começa a afrontar em palavras. E muitas das vezes eu posso ser um camarada meio estressado. E eu vou de porrada nessa pessoa, quebro, bato nela e me sinto satisfeito porque eu defendi a minha causa, né? Como tem muitos aí. Eu fui afrontado, eu não levo desaforo. Irmão, praticamente já fui derrotado por Satanás. E o inimigo já pisou. Eu sou um camarada espiritual. Mas, de repente, eu gosto de uma fofoca santa, né? Até aí os fofoca gospel, né? Eu amo a fofoca santa. Sendo fofoca, aí eu começo a ser um semeador de contenda entre os irmãos. Isso, quer dizer, se eu não aprender a vencer as obras da carne, a mortificar o meu corpo, a minha carne, eu me tornarei uma presa fácil para o Satanás. Ele vai usar não armas, ele vai usar as mesmas armas de sempre, ele vai usar o que está em mim para me destruir. Daí é o caso que tem muitas pessoas caídas, tá bom? Né? Adultério e outras coisas mais, porque a pessoa se torna aí um grande pregador, o camarada é profeta, revela o oculto e profundo. Mas o camarada gosta, né, da prostituição, ama a prostituição. Aparentemente ele tem uma vida íntegra diante do público. Mas no seu particular, só misericórdia. Eu estou falando de coisas que, sinceramente, nós temos que aprender a se superar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. Então, o que acontece? O meu espírito, a minha alma, o meu corpo, eu preciso cada dia aprender a ter uma vida de santificação. Eu preciso. Não posso dar lugar a Satanás. Eu falo isso porque eu não me converti ontem, eu não nasci num berço evangélico. Não, querido, eu vim de uma vida promíscua. Eu falo de coisas que sei, de coisas que eu aprendi, de coisas que eu vivi. Então eu quero que você seja um crente inteligente. Tá bom? Olha que coisa interessante aqui. Fala assim: para alcançarmos a maturidade espiritual e podermos ter vitória no campo de batalha espiritual, precisamos compreender sobre o conflito entre a carne e o espírito. Caso ignorarmos o que a Bíblia ensina, seremos cristãos com vidas derrotadas em todas as áreas. O camarada, ele não é satisfeito na sua vida conjugal, entende? A homem ou a mulher, o seu casamento é frustrado, às vezes no relacionamento sexual, às vezes ambos não conseguem se entender entre homem e mulher, a mulher insatisfeita, o homem insatisfeito, às vezes o homem ele se torna um ogro, né, dentro do casamento e se torna um homem espiritual, mas dentro de casa ele é tem que usar hoje em dia, tem que ser palavra mais
Não pode usar palavras pesadas, né? Mas dentro de casa era um cara ignorante, ou a mulher é ignorante, trata os filhos de qualquer maneira, mas é um senhor espiritual. Então o lar se torna derrotado, o camarada ele é frustrado no seu serviço, né? Em vez de quando faz coisa errada, não dá testemunho de crente, as pessoas não confiam nele. Então são vários os fatores que o inimigo vai usar, o que já está dentro de mim, que não foi trabalhado, que eu não deixei o Espírito Santo trabalhar. Então no campo de conflito entre a carne, entre eu e o Satanás, entre você e o diabo, você tem que aprender a se dominar. Se você não aprender, meu irmão, aí é problema. Tá bom? Então são vários os setores. Tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o diabo sabe que o pecado, para nós, é algo que nos traz satisfação. Ai, não, querido, o pecado ele traz satisfação. Não fala isso. Ô, meu amigo, o pecado, quem não gosta de uma mentira santa? Quem não gosta de levantar uma calúnia? Quem não gosta de, às vezes, querer derrubar o irmão que está em pé? Quem não gosta de, às vezes, né, a irmãzinha, olhar ali o irmãozinho que está bem corpudo, sarado, ou o irmão, olhar a irmã que está com aquele corpinho sarado, né, que está toda vantajosa ali. Isso aí quem... Então nós temos que vigiar. Porque o salário do pecado é a morte. O diabo sabe que o resultado da nossa desobediência é a nossa morte espiritual. E futuramente morte física. Romanos 6, versículo 11 e 14. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, não domine. Portanto, pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Eu não vou apresentar os lábios, as minhas audições, os meus olhos, o meu corpo para a prostituição. Isso eu já fiz no mundo. Isso eu já fiz quando não era crente, quando não era convertido. Então eu sou convertido em Cristo, então eu preciso apresentar o meu corpo a Deus. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como os vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a partir deste momento, a minha vida se torna uma vida totalmente santificada. Eu não vou ser perfeito. Enquanto estiver nessa terra, como eu já falei, eu vou estar cometendo erros, mas eu vou estar melhorando, mas eu não vou dar lugar para Satanás. Olha aqui, coisa interessante. Despojai-vos. Vamos lá? Ira, que é peleja, dissensões, homicídios, inimizade, inveja, feitiçaria, idolatria, lascívia, prostituição, mentiras, palavras torpes, né? Ladrão, picareta, homossexualidade, ativo e passivo, bebedeira, glutonaria, blasfemadores, murmuradores e coisas semelhantes. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas aí eu quero carregar todas essas coisas em cima de mim e eu quero ser crente. Aí eu quero que a Bíblia se adequa a mim, mas eu não quero me adequar, não quero me enquadrar de acordo com a Bíblia. Eu vou ter uma vida frustrada. Uma vida de derrota em todas as áreas. Tá bom? Vamos lá? Olha que coisa interessante. Em Cristo, mas Jesus, o que ele fez por nós? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui e outras coisas a mais, quando confessamos Cristo, abraçamos a fé em Jesus, nós somos livres. Claro que essas coisas que nós fomos purificados, o diabo vai usar isso para nos tentar. Enquanto tivermos vida nessa terra, vamos ser tentados. Mas Jesus nos deu a liberdade e a libertação. Então nós precisamos permanecer livres. Então tá aí, ó. Tá bom? Somos justificados em Jesus Cristo. Vamos correr aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4, versículo 1, carta de Tiago. Então quer dizer, eu desejo o que eu nunca tive, quero o que eu nunca possuí. Não contendo com aquele que tem. Hoje estamos no mundo do capitalismo, né?
aonde o ser humano muitas vezes ele sonha por coisas que nunca teve. A mídia hoje, ela nos oferece tanta coisa que às vezes para alguns é impossível de ter. Por que a gurizada aí está roubando a sorte aí? Por que vai aumentando o tráfico, o contrabando? Né? O camarada não está contente com o salário que tem, quer mais, começa a querer pilantrar a empresa, começa a enganar, porque quer mais, o desejo de ter. Aonde que o diabo entra nisso? Ele vai facilitando a porta. Simplesmente ele vai abrir caminhos para nos favorecer. E alguns inteligentes acreditam que é Deus que está abrindo o caminho. Não, querido. Já começa aí. De onde vêm as guerras e pelejas? Vem de dentro de nós. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas como assim resistir o diabo? Você vai resistir da mesma maneira que Jesus ele nos ensinou em Mateus capítulo 4. Quando o diabo transportou, levou ao monte, quando transportou ali ao pináculo do templo, quando o diabo mostrou todo o seu reino. Você vai ter que resistir, porque Jesus nos dá força para resistir essas obras de Satanás. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração, porque nós não podemos. Querido, o crente, eu já falei, o crente vive na dependência de Deus. Nós não estamos mais em um mundo sujeito às coisas deste mundo. Nós dependemos de Deus. Salmo 23 é um grande exemplo. O Senhor, ele é o meu pastor, de nada terei falta. Nós somos ovelhas. Jesus, né? Deus, ele é o nosso pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então ele cuida de nós. Temos que aprender a viver na dependência de Deus. Mas aí queremos procurar meios, métodos mais fáceis. Você pode servir a Deus sem ter que deixar as coisas que mais gosta. Ele é amor e jamais vai nos privar dos nossos desejos. Tá aqui um diabinho, né? Falando aqui e o outro ali no ouvidinho ali. Só que é o resultado. Só que ele não fala que o fim, porque a moda é essa, a moda hoje é essa. Você pode servir a Deus sem, você não deixa de nada. Você pode continuar no pecado, você pode fumar sua maconha, você pode trair, você pode adulterar, você pode mentir, não tem problema, Deus te ama. O amor venceu. Né? Praticamente acho que isso aqui, ó. O amor venceu, né? O amor venceu. Faça o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. É a mensagem que é ministrada em muitos lugares. Alguns traz, só que esquece de dizer que o fim do camarada é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Tá? Temos que vigiar. Vamos, amados, graças a Deus, né, vamos estar fazendo uma oração. Eu fico muito contente por você ter nos aguardado. Ora por nós, vamos, se Deus quiser, sempre estar dando início em nome do Senhor Jesus nessas ministrações. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Pai, o Senhor sabe do que nós precisamos, é do alimento, é do calçado, é da roupa. Às vezes o irmão quer uma casa, a irmã quer uma casa, quer um serviço bom. E o Senhor é o Deus que vai suprir, o Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor é Deus que faz fluir bênção no deserto. Toma nas tuas mãos teus filhos, age com providência, que eles possam, que nós venhamos aprender a depender do Senhor. Eu peço a tua bênção e eu repreendo toda fúria, toda retaliação, em nome de Jesus. E que nós possamos vencer todas as obras da carne e nos tornar vitoriosos cada dia em ti, em nome de Jesus. Receba a bênção de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço, em nome de Jesus.